Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Este vídeo, né, eu não sei como que vai ser no final, mas através dele eu quero apresentá-los um pequeno curso de parapsicologia. Alguns anos atrás eu fiz um curso do Instituto Padre Quevedo e desde então eu tenho estudado, lido, refletido sobre algumas coisas. E recentemente um padre amigo, muito amigo por sinal, pediu minha ajuda para montar um material para que ele pudesse dar esse curso. E através desse vídeo, né, eu quero passar um pouco desse conhecimento, desse material. Não é nada profissional, eu estou gravando na minha casa nas férias, então tem barulho de pedreiro do lado, às vezes vai ter barulho de carro, às vezes vai ter algum barulho que vai incomodar. Mas estou fazendo isso com muito carinho, com muito amor. Esse vídeo, primeiramente, eu quero apresentá-lo aos meus irmãos, amigos, pessoas que frequentam a nossa comunidade, os grupos de espiritualidade e futuramente aqueles que esse vídeo chegar. Então, se você está vendo esse vídeo, saiba que, apesar da precariedade dele, está sendo feito com muito carinho e com muito amor. Então, introdução, né, do nosso vídeo. O ser humano, desde seus inícios, sempre tentou dominar e transformar a natureza, o que implica o conhecimento das leis que as regem. Ou seja, tudo aquilo que envolve o mundo, a natureza, o ser humano, ele tentou dar respostas, tentava dominar. Então, quando chovia, o ser humano tentava entender o que que era aquilo, como dominar, como tomar conta, como fazer que aquela chuva viesse no momento certo, no momento oportuno. Isso podia ser feito através de diversas formas. É, Através de uma oração a um Deus, através de uma oração ou de um rito que se fazia com a intenção de que a chuva viesse, e assim o ser humano foi tentando dar respostas para as coisas que era incapaz de compreender, para as coisas que eram incapazes de explicar racionalmente. Então dava-se respostas assim ao Deus da chuva, ao Deus da fertilidade, e assim o ser humano foi criando vários mitos. Mitos para tentar responder a uma ignorância, aquilo que a mente, a ciência e a situação daquele povo não conseguia alcançar, abranger. E se a gente olhar para a mitologia, né, nós temos vários deuses. É, Apolo, Thor, Zeus e assim vários outros que os gregos, romanos e várias outras culturas tentavam expressar, criar para explicar aquilo que era inexplicável. Tentavam dar uma resposta, muitas vezes olhando hoje de fora, infantil, para aquilo que o conhecimento deles não conseguia chegar. Até hoje, né, se nós pararmos, tem muitas, não digo mitos, mas muitas superstições que refletem isso, né? Às vezes nós nem sabemos de onde vem, como surge, mas nós acreditamos em coisas que, se nós formos olhar de verdade pela ótica da ciência, é ilógico. Por exemplo, passar debaixo da escada, dá azar. Então, às vezes, nós cortamos volta para não passar debaixo. Se o chinelo tiver virado de ponta cabeça. Na minha época, falava-se que era um desejo ou um sinal de que amanhã ia morrer.
Então não se podia deixar a havaiana virada de cabeça para baixo. E assim muitas outras coisas. Se você entra numa casa, você tem que sair pela mesma porta. E assim nós vamos criando coisas para tentar explicar algo que nós não conseguimos explicar, para tentar é, definir ou criar uma situação de segurança em algo que nós não temos controle, em algo que está além de nós. Medo de escuro, medo de sombra e tantas coisas. O ser humano ele precisa de uma resposta para se sentir seguro. O nível de conhecimento científico ainda não permitia descobrir os verdadeiros porquês das coisas. Consequentemente, a falsidade das explicações dadas provocou um delírio de superstições, das quais, até os nossos dias, perduram os efeitos. A palavra superstição vem do latim superstitio, o que resta, que ainda dura, o que está sobrando. A superstição que perdura até os dias de hoje pode gerar medo em coisas inofensivas, e o medo ele tem um efeito paralisante no ser humano. Ela mantém essas pessoas acorrentadas nas próprias ilusões pela mentalidade mágica. Em relação à mentalidade mágica, pensava-se que para ter um determinado efeito, como a fertilidade nos campos, a fertilidade nas relações, em ter filhos, para que chovesse, ou diversas outras coisas que se faziam com a intenção de obter um benefício dos deuses, um benefício do além, ou sei lá das quantas, pensava-se que para conseguir tal efeito buscado através da magia, tinha que se fazer um ritual, algo difícil, algo que exigisse para que aquele efeito acontecesse. Assim nós vemos no Antigo Testamento, quando Naamã é enviado a Elias, e quando Elias manda ele mergulhar 7 vezes no rio, ele fala, uai, eu vim aqui, não fala uai, né? Ele fala, eu vim aqui esperando que você me mandasse fazer algo difícil, algo trabalhoso, você me manda mergulhar no rio, olha para você ver. Ele desacredita que a cura pudesse vir através de algo tão simples. Na cabeça dele, ele teria que fazer algo trabalhoso, algo que exigisse um empenho, uma sequência de ritos. E assim pensava-se que para conseguir um efeito, conseguir a chuva, conseguir a fertilidade, conseguir a vitória na batalha, precisasse de um rito mágico, trabalhoso, que exigisse dificuldade, que exigisse empenho. E geralmente esses ritos eram conhecidos por uma figura central, um mago, um bruxo, uma sibila, uma profetisa. Essas pessoas, elas tinham a detenção, né? Elas conheciam o rito, elas conheciam os meios, elas conheciam a forma certa de conseguir realizar aquilo para o qual as pessoas buscavam. E geralmente essas pessoas elas tinham características peculiares. Nós vemos na série Viking, né, que o grande profeta lá, ele era cego e vivia isolado. E nós também temos a imagem das bruxas como uma mulher com uma roupa certa, com um nariz grande, com uma feição específica. E tudo isso remonta a uma imagem real. Geralmente esses magos, essas pessoas, elas viviam em lugares afastados, elas eram solitárias, elas traziam alguma característica física, uma deficiência, alguma deformidade e traços psicóticos, traços que remontavam a doença psíquica, alguma doença real, que naquela época eles não sabiam, mas hoje nós já temos conhecimento disso.
Eu vou postar aqui algumas imagens de algumas pinturas rupestres que apresentam alguns animais, não sei se cavalo, zebra, boi, vaca, não dá para saber. Mas em cima, embaixo, nós vemos algumas mãos. E segundo os estudiosos, eles falam que essas pinturas eram uma espécie de magia, uma espécie de rito mágico, onde a intenção delas é que era para que a caça, a... o processo, né, de caça desses animais ocorresse bem, que eles conseguissem caçar, dominar, ter o controle sobre eles. E essa imagem remonta a 30 mil anos antes de Cristo. E geralmente essas imagens elas estavam em lugar de difícil acesso, que demonstra, né, uma grande dificuldade em fazê-la, que implica um certo grau de dificuldade para que esses ritos fossem realizados. Nessa outra imagem, nós vemos algumas espécies de lanças embaixo, ou flechas, e em cima uma espécie de grade, justamente com essa mesma intenção, de conseguir prender, aprisionar, ter uma boa caça. E entre os séculos 18 e 16 antes de Cristo, foi encontrado um papiro de Westcard, que significa, ele relata algumas histórias no vocabulário antigo, Egito, onde mostra alguns milagres, mas não simplesmente milagres. Eram milagres feitas em apresentações, em shows. É como se fosse um show de mágica, que aquele povo, quando escrevia, ficava maravilhado, assustado. E aqui nós vemos como esses milagres ou enganações começaram há muito tempo. Eu digo enganações porque daqui a pouco, né, nós vamos ver que situações reais. Eu digo reais porque mais para frente nós vamos ver que situações concretas, reais, de coisas que realmente acontecem, que não são falsificações, não são truques, elas não são feitas conscientemente e nem com hora marcada. Então isso fica para depois. Então toda situação onde há uma apresentação, onde há uma reunião que ali se promete realizar algo, isso é truque, isso é mágica, isso um ilusionismo. Alguém que faz algo com a intenção de enganar ou com a intenção de realmente apresentar ali um show, uma, uma distração, um, um espetáculo. E voltando para o assunto, né, em relação à magia que o povo antigo buscava, alimentava, nós vemos que isso começa a se romper com o judaísmo. O povo judeu antigo foi o primeiro povo a separar a religião da superstição ou da idolatria. E muitos textos bíblicos que nós temos hoje, né, eles condenam a adivinhação, o espiritismo e a feitiçaria. Vamos ver alguns deles. No livro do Êxodo, nós vemos no capítulo 22, dos versículos 17 ao 19. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com o animal será morto. Aquele que oferecer sacrifício a outros deuses fora do Senhor será voltado ao interdito. Nós temos também no livro do Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha,
nem quem se dê a adivinhações, astrologias, aos agouros, aos, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Serás inteiramente serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os algoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Estes textos e muitos outros que nós temos no Antigo Testamento, eles vão blindando o povo dos males que a superstição e as crendices ou a idolatria causam às pessoas. Apesar das interpretações míticas do universo, da natureza e do ser humano, alguns povos da antiguidade conseguiram avanços consideráveis em ciência. Ciência é conhecer a realidade com argumentos. Por exemplo, perto de 20 séculos antes da era cristã, os caldeus eles já haviam fixado a duração do ano em 365 dias e um quarto, e sabiam predizer os eclipses solares. Então nós vemos nesse povo que eles não pararam somente no miticismo, no dar respostas míticas com histórias, com criação de deuses, com criações extraordinárias, mas eles pararam para pensar, para analisar, para dar respostas lógicas, reais a respeito de tudo. Mas apesar de tudo isso, no nosso mundo científico e racional, nós podemos tomar duas possibilidades diante de atitudes inexplicáveis. A primeira atitude é voltar para o miticismo, criando histórias, criando histórias fantásticas, criando histórias irracionais, ou negar que aquilo existe, negar que aquilo é real. É mais fácil falar que é alucinação, que é loucura, que é histeria, ou criamos histórias extraordinárias, concedendo a responsabilidade a esses atos a seres extraordinários, ETs, sei lá mais o que. E nós precisamos aprender a parar, analisar e investigar. O Padre Quevedo ele tem uma frase que diz o seguinte: o povo, mesmo culto, quando não sabe explicar um fato, em vez de dizer não sei explicar, o atribui ao além. Ou seja, é mais fácil falar que foi um espírito, que foi um demônio, que foi uma alma, sei lá da onde, que realizou certas coisas. E na verdade não é isso. Se nós não sabemos, nós devemos buscar, nós devemos tentar entender. E diante disso, nós devemos expor, né, que existem várias parapsicologias. E quando eu falei desse curso, né, provavelmente algum de vocês fala, nossa, mas o padre falando de parapsicologia, nossa, que coisa esquisita. Porque existem muitas parapsicologias e as que são mais propagadas hoje são parapsicologias espíritas, que reconhecem muitos dos fatos parapsicológicos, mas os atribuem aos espíritos, os atribuem às forças sobrenaturais. E além disso, eles tentam fazer com que pessoas que têm uma tendência maior a isso tentam incentivá-las a desenvolver, a crescer nessas manifestações. Isso é muito perigoso, isso não é certo. E a parapsicologia que nós vamos desenvolver, falar, é a parapsicologia que vê esses fatos como desequilíbrios psíquicos, que ao tentar
desenvolver, manifestar, pode gerar grandes desequilíbrios em grandes escalas. E a parapsicologia que nós vamos falar é uma parapsicologia mais científica, que tira conclusões e sistematiza conhecimentos para que sirvam de ajuda à medicina, à psicologia, à psiquiatria, à antropologia e à pastoral, e muitas outras áreas, a fim de explicarmos e solucionarmos determinados problemas específicos de seu campo de abrangência. Em 1879, Albert Einstein ele diz a seguinte frase: a ciência sem a religião é paralítica, e a religião sem a ciência é cega. Thomas Edison, em 1847, ele disse: ciência sem fé pode ser loucura, fé sem ciência é fanatismo. E o Papa João Paulo II, em sua encíclica Fé e Razão, ele diz a seguinte frase: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. E nessa imagem que eu coloco agora para vocês, explica e experiencia um pouco disso. A parapsicologia ela envolve muitas coisas e muitas coisas acabam esbarrando com a parapsicologia. Se nós não temos essa base de conhecimento, nós ficamos mancos, nós não conseguimos ter essa visão geral e total das coisas. E por enquanto nós ficamos por aqui.